ChatGPT é bloqueado na Itália. Sim, a inteligência artificial mais famosa dos últimos meses é banida do território italiano. E você deve ter visto por aí que Elon Musk, Steve Wozniak, o cofundador da Apple, e Yuval Noah Harari, autor do best-seller internacional Sapiens, e tantas outras pessoas se mostraram um tanto preocupadas com o avanço e o desenvolvimento de pesquisas sobre a inteligência artificial. Mas o que tudo isso tem a ver com você que é investidor? E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. ChatGPT e o mundo dos investimentos. Bem-vindos ao canal Mais Negócios. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve no canal e dá o like no vídeo. Aqui nós conversamos principalmente sobre finanças, investimentos, negócios e muito mais. Por isso, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando aqui no sininho para você ficar por dentro dos próximos conteúdos que eu vou trazer por aqui, beleza? Como o ChatGPT não está banido aqui no território brasileiro, eu fiz uma pergunta para ele. Eu perguntei como melhorar o retorno dos meus investimentos. E você pode fazer uma pergunta parecida, como por exemplo, como investir melhor o meu dinheiro ou como aumentar o retorno dos meus investimentos. No geral, o ChatGPT vai dar uma resposta mais ampla, mais genérica, igual aqui no meu caso. A resposta foi basicamente: faça uma pesquisa antes de investir ou invista no longo prazo, diversifique seus investimentos. Só que a ferramenta não fala, por exemplo, como fazer essa diversificação dos investimentos. Diversificar entre setores, entre classes de ativos. Significa que nessa área, nesse nicho, o ChatGPT, a inteligência artificial mais poderosa do mundo, gera mais dúvidas do que respostas. E recentemente, Elon Musk e outras pessoas que são referências nesse assunto de tecnologia e inovação escreveram uma carta aberta que mostram alguns receios em relação à evolução e o desenvolvimento da inteligência artificial. Algumas das principais preocupações envolvem a substituição de várias pessoas no mercado de trabalho por inteligências artificiais, que não precisam de descanso para fazer o trabalho minimamente bem feito. Sem falar que tem um custo infinitamente menor por horas trabalhadas do que várias pessoas. Além disso, Elon Musk destacou em algumas entrevistas que, se uma inteligência artificial com capacidade própria de pensamento, ela poderia causar estragos absurdos em várias partes do mundo. Mas de que forma esses estragos poderiam ser feitos? Por exemplo, invadindo um site utilizado como meio de comunicação e publicando notícias falsas, ou roubando informações sigilosas de e-mails de pessoas que são politicamente expostas. Essas foram algumas preocupações levantadas não apenas por Musk, mas também por cientistas e tantos outros inovadores da área da tecnologia. Mas como funciona uma inteligência artificial? A inteligência artificial é uma área da ciência que busca desenvolver sistemas que fazem atividades que antes eram feitas apenas pelos seres humanos. Por exemplo, hoje nos Estados Unidos, você consegue, em alguns lugares, chamar um Uber que não tem a interação de um ser humano. Ele vai funcionar apenas por meio da inteligência artificial. Você solicita o veículo, ele vai chegar até você, depois você entra e ele vai te deixar no destino sem a interação humana. Cada vez mais empresas estão buscando esse tipo de avanço tecnológico, principalmente em economias desenvolvidas. Agora, por que a inteligência artificial pode ser prejudicial para o ser humano? Que a inteligência artificial pode ser revolucionária para setores como medicina, psicologia e tantas outras áreas, isso não tem como negar. Mas uma inteligência artificial, uma inteligência computacional autônoma, pode ser utilizada para criar, por exemplo, armas. E o pior, ela pode ser utilizada para criar armas autônomas e tantas outras coisas perigosas. Essas são, inclusive, as maiores preocupações dos cientistas. Por isso que há uma preocupação que ficou ainda mais evidente nas últimas semanas. Até porque esse avanço, a utilização da inteligência artificial foi muito rápido. Para você ter noção de quão rápido foi esse avanço, o ChatGPT é a ferramenta que alcançou mais rápido o número de 100 milhões de usuários no mundo, superando inclusive o Instagram. O crescimento e a aceitação do uso da inteligência artificial foi mais rápida do que se esperava. Por exemplo,
O ChatGPT atingiu a marca de 100 milhões de usuários em apenas um mês. Em segundo lugar, o TikTok, que demorou 9 meses para atingir a mesma marca de 100 milhões de usuários. E para você ter ideia, o Instagram, que é a maior rede social do mundo, demorou mais de 2 anos para atingir a mesma marca de 100 milhões de usuários. Ou seja, a gente está falando de uma tecnologia que se popularizou de forma viral. Pegou o trocadilho? Tecnologia, viral. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E como atraiu a atenção de muitas pessoas, também atraiu o investimento de muitas empresas. Empresas que estão visando desenvolver várias ferramentas de inteligência artificial para atender cada vez mais essa nova demanda por esse tipo de serviço. Só que esse avanço, essa popularização foi tão rápida que assustou os próprios pesquisadores e entusiastas de tecnologia. E vários desses pesquisadores estão pedindo o congelamento no avanço de novas tecnologias nesse ramo, incluindo o Elon Musk. Para você ter ideia, o próprio criador do ChatGPT disse que está assustado com o avanço da tecnologia. E eu fiz a seguinte pergunta para o ChatGPT: quais são os riscos que o robô ChatGPT impõe à sociedade? E o interessante é que logo no início da resposta, ele já deu um alerta. A ferramenta respondeu: existem riscos potenciais associados ao uso do GPT-3. Depois, ele lista coisas como disseminação de desinformação, vieses e discriminação, dependência excessiva, falta de transparência e potencial para uso mal intencionado. Ou seja, a resposta da própria ferramenta já é um pouco preocupante. Mas como que isso pode afetar os meus investimentos? Muita gente acredita que a inteligência artificial vai ser uma ótima ferramenta para ser utilizada pelas pessoas para identificar, por exemplo, qual é o preço justo de uma ação ou de um fundo imobiliário ou de uma taxa que seja mais atrativa de um investimento em uma renda fixa. Mas hoje existem vários analistas com várias ferramentas e modelos diferentes para calcular o valor de uma única ação. Inclusive, vários modelos quantitativos, ou seja, que de alguma forma já fazem uso da inteligência artificial para tentar achar, por exemplo, o preço justo de um ativo. Só que você só pode receber recomendações de investimentos de analistas certificados e não de uma inteligência artificial. Ou seja, a inteligência artificial vai conseguir sim ajudar em alguns cálculos mais complexos para tentar encontrar o valor justo de um ativo, por exemplo. A ferramenta vai, sem dúvida, encurtar esse processo, mas dificilmente a inteligência artificial consiga identificar algumas características qualificativas, características que têm menos a ver com números, ou seja, a harmonia do trabalho, o alinhamento dos gestores da empresa, como é que eles estão, como é que está essa fidelidade com os planos da empresa. Essas também são algumas questões que são levadas em consideração quando há uma análise de investimento. Ah, mas como eu posso usar a inteligência artificial para melhorar os meus investimentos? Quando você usa o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial, a melhor coisa é buscar conhecimento e não apenas respostas. Você pode, por exemplo, buscar os melhores indicadores para uma análise fundamentalista, buscar entender como funcionam aqueles indicadores, como calcular esses indicadores, por exemplo. Você pode, inclusive, pedir exemplos práticos que a inteligência artificial vai te entregar. Faz um teste você mesmo. Pergunta, por exemplo, quais são os indicadores mais utilizados na hora de analisar uma ação, ou quais são os investimentos mais atrativos ao longo dos últimos anos no Brasil, ou quais são os fundos imobiliários que pagam a maior taxa de dividendos nos últimos anos no Brasil. Mas ainda assim, saiba que a decisão de comprar ou vender uma ação, um fundo imobiliário ou qualquer outro tipo de ativo está sob sua responsabilidade. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo ou que tem interesse nesse tema, compartilhe esse vídeo com ela. Ficou com alguma dúvida? Escreva aqui nos comentários. E não deixa de dar like no vídeo e se inscrever no canal. E ative as notificações para você ficar por dentro dos próximos conteúdos que eu vou trazer aqui. Eu espero ter ajudado e até o próximo vídeo.